Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, quis o destino que eu fosse o último inscrito nesta tarde memorável aqui no plenário Ulisses Guimarães, para falar a partir de um telefonema da minha mãe, de 90 anos, que está lá no encantado Quixeramobim, para falar dessa imensidão de gente que está nas ruas hoje. Se é que as ruas falam alto aqui dentro, olha o que está acontecendo em Brasília hoje, que eu quero saudar Brasília por esta imensidão de gente. Olhe o que está acontecendo em Fortaleza, no Rio de Janeiro, em São Paulo, em todas as capitais do país. Eu não tenho dúvida em afirmar, hoje as ruas estão majoritariamente contra o golpe, contra o impeachment no Brasil inteiro. Em segundo lugar, senhores parlamentares, eu quero me dirigir a cada um de vocês, no fundo da minha alma, para expressar um sentimento, porque todas as falas aqui, a maioria delas, nem sequer tratou do relatório do relator Jovair Arantes. Até porque eu quero confessar uma coisa para vocês. Eu sei o que o deputado Jovair Arantes e o presidente da comissão pensavam antes sobre essa questão das pedaladas. Eu tenho certeza que o que está em discussão aqui não é o relatório, porque esse relatório ele está fadado a apontar um caminho que é um golpe mortal na democracia, na legalidade democrática e a nossa Constituição. Eu não tenho a menor dúvida que esse relatório, ele não tem base jurídica para sustentar a decisão política. É, portanto, um caminho que não é o caminho que nós vamos buscar para encontrar saída para a crise que o Brasil está vivendo. E eu quero, senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, nesse momento importante dizer, ora, se nós temos compromisso com o povo brasileiro, ele votou na Dilma, como votou em muitos governadores por aí. Eu pergunto, será que esses brasileiros que votaram nos governadores, esses governadores estão desgastados, eles vão deixar de governar o país? Não! O que nós estamos assistindo é uma tentativa daqueles que não foram eleitos pelo voto popular quererem governar o Brasil de forma indireta, como se o voto popular não valesse mais na democracia e ele não fosse a expressão maior da soberania. Quero dizer, senhoras e senhores parlamentares, nas democracias mais avançadas do mundo, eu não posso aceitar que o vice-presidente da República capitaneie um processo deste porte, porque o papel do vice-presidente não é articular para ser presidente de forma indireta, mas é ficar na cadeira dele esperando o dia assumir naquilo que determina a Constituição, mas jamais através desta tentativa de impeachment, que não é outra coisa senão um golpe de Estado que querem dar ao país, à democracia e àqueles que defendem as liberdades no nosso país. Eu estou convencido, senhoras e senhores parlamentares, que nós temos votos para derrotar o impeachment. Nós temos votos para derrotar o golpe. E nós vamos expressar isso aqui, porque a cada momento os jornais hoje estamparam, e vocês perceberam que eles só têm 350 votos. Eu tenho os dados aqui. Todo mundo sabe que nós temos mais de 172 votos para derrotar esse impeachment aqui dentro da Câmara dos Deputados. Para exemplificar isso, aquilo que foi dito aqui, para exemplificar, basta ver aqui, lá do meio para frente, Maranhão 9 votos, Ceará 14, Piauí 5, Bahia 24, Alagoas 4, portanto, do meio para o fim, nós vamos ir ao jogo porque o país está comprometido com a democracia e com a legalidade democrática. Senhoras e senhores parlamentares, caçar a presidenta porque ela assinou decretos. O que foram esses decretos? Antecipou o pagamento dos benefícios sociais àqueles que mais precisam.
Deputado Javaí, e os decretos que o vice-presidente assinou? Também. E que outros governadores assinaram? 16 governadores também assinaram. O que está em jogo aqui não é decreto coisa nenhuma. O que está aqui é alguns quererem governar por uma razão qualquer o país por o qual não foram eleitos para isso. Eu ouvi aqui, deputados e deputadas, eu ouvi aqui muitos parlamentares falarem da crise ética e moral no país. Tem crise ética e moral maior do que está instalada aqui dentro do parlamento brasileiro? Tem crise maior moral e ética maior do que isso? É como se a crise está aqui dentro e, portanto, se a gente quer passar o país a limpo, primeiro tem que passar o Congresso Nacional a limpo, a Câmara dos Deputados a limpo. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, eu sempre respeitei e nunca fiz nada que pudesse dificultar o diálogo com o presidente Eduardo Cunha. Mas num momento como esse eu não posso deixar, Eduardo Cunha, de olhando para Vossa Excelência, fazer uma consideração. Vossa Excelência não podia ter feito isso. Assinar o ato de abertura do impeachment. Sabe por quê? Porque ficou caracterizado, Eduardo Cunha, como sendo um ato de vingança, e isso não é bom para o parlamento, isso não é bom para a democracia. Nós não podíamos ter tido esse desfecho. Eu estou convencido que é esse caminho que Vossa Excelência pilotou aqui. Com gente, eu me refiro aqui ao PMDB. Tem tanta gente boa no PMDB, deputados que têm história no PSB. Vocês não podem pactuar com isso, porque o legado de vocês é diferente desses golpistas que querem dar o golpe no país nesse momento. Não é possível. Nós queremos, Vossas Excelências querem tirar do governo uma mulher honesta. Chegam aqui a falar do governo do presidente Lula, do PT. Eu sempre respeitei as divergências, mas respeite um partido e um governo que nesses anos todos tirou milhões e milhões de brasileiros da miséria. Esse ódio de alguns ele não pode contaminar a consciência coletiva aqui dentro. Não pode contaminar. Eu sou de uma geração, deputados e deputadas, deputada Erundina, que eu ouvi teu discurso anteontem. Nós somos de uma geração que demos nossas vidas pela democracia. Nós demos nossas vidas e nossas lutas para construir o país. Se nós estamos numa encruzilhada não é a saída, buscar esses caminhos que alguns aqui querem trilhar. Eu pergunto a Vossas Excelências, eu me dirijo aqui ao PSB, será PSB que a saída do país, Tadeu, é entregar ao vice-presidente Michel Temer? Será que essa é a saída? Será que é? Será que é botar o vice-presidente da República, o presidente desta casa? Será que o país sabe disso? O país está mobilizado para dizer um não a esse caminho que querem a todo custo aprovar aqui dentro. Nós chegamos hoje, eu trabalhei muito nesses dias todos. Eu estou convencido que nós vamos vencer. Sabe por quê? Porque aqui tem muita gente, até mesmo aqueles que discordam do nosso governo, que eu quero homenagear, por exemplo, o PSOL, deputados da rede, que mesmo fazendo oposição ao governo, não se rendem ao canto de sereia daqueles que nunca deram um prego da barra de sabão pela democracia do Brasil. A democracia do Brasil, ela tem que nos ancorar, é ela que vai fazer com que a gente busque as saídas para os impasses que nós estamos vivendo. Eu quero, finalmente, presidente, dizer uma coisa: respeitem o voto de 54 milhões de brasileiros e brasileiras. A tua raiva, Júlio Lopes, não pode ser motivo para tu votar pelo impeachment. O ódio de alguns não pode ser motivo para votar pelo impeachment, a não ser uma razão maior que a questão do ódio que disseminaram nesse país. A sociedade brasileira, deputado, eu vi muita gente nas conversas comigo. Eu não vou votar porque eu vou me desgastar. O país está dividido, o povo está nas ruas. É por isso que eu digo em alto e bom som, eu me orgulho muito, quase 2 anos de liderar o governo desta mulher honrada, de uma mulher que não tem um processo tramitando no Supremo Tribunal Federal. E ela não merece ser caçada por ninguém, a não ser pelo voto popular. Querem governar o Brasil? Espere 2018 para ganhar a eleição, se for